Aguardando a Tereza entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô sim, tá tudo bem. Bom, pessoal, Deixa eu só melhorar aqui. hoje nós vamos falar então sobre educação financeira. Eu convidei a Tereza Taira, ela é mãe, empreendedora, educadora financeira, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como começar, quem precisa mais, se os pais ou os filhos. Eu tenho que confessar para vocês que enquanto eu não consegui chamar a Tereza para participar aqui e falar um pouquinho para a gente, eu não sosseguei, porque eu assisti uma palestra dela já durante a pandemia, né? Foi, acho que junho, né, Tereza? Não lembro que mês foi. Maio, junho? Acho que sim. Eu não lembro Também se não foi na lembro. É. pandemia. E aí eu fiquei muito impactada com a palestra dela, porque ela tem uma técnica muito legal, assim, muito didática, que me fez pensar de uma forma totalmente diferente, né? Apesar de eu já trabalhar em home office, né, profissional liberal, a gente acaba ficando preocupada, né, com tudo isso que está acontecendo, toda essa reviravolta aí no mundo. E a gente, eu como advogada, vi muitos negócios se desfazerem, muitos contratos, né, que precisaram ser revistos, e tudo isso a gente acaba entrando aí na questão do financeiro, né? Mas então vamos lá, Tereza, quer falar um pouquinho pra gente como é que você começou aí nessa área da educação financeira? Ah, Bem-vinda, né? legal. Obrigada pelo, obrigada, Rosine, pelo convite, né? A gente que trabalha com educação financeira, a gente sempre agradece muito quem divulga, porque você está disseminando um pedaço da informação e a gente sabe o quanto que é importante, né? Sim. O que aconteceu, assim, você perguntou como eu comecei com a educação financeira, né? E eu sou formada em tecnologia, trabalhei anos com tecnologia, né? Eu trabalhei, tem gente que me conhece da área de Que TI, legal. né? Deixa eu dar um abraço aqui para quem entrou, Júlia, Natália, beijão. E, e eu trabalhei por anos com a área de tecnologia, eu me formei, eu sou da Baixada, né? Sim. Me formei na Baixada, né? Com tecnologia e vim para São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo e aí, em um determinado momento da minha vida, eu precisei de uma consultoria de educação financeira, porque a empresa estava oferecendo na época, olha só. Por isso que eu vejo o quanto que é importante a empresa ter essa parceria, né? Porque muitas pessoas não tiveram nenhum tipo de informação, a empresa é um canal para isso, né? E comigo foi assim também. E aí, o que que eu queria deixar claro que se a pessoa ela não tem educação financeira, provavelmente ela vai se interessar porque ela passou por uma dificuldade financeira. Faz sentido? Sim. Quando a gente está se a gente é educado financeiramente, a gente está procurando oportunidades, sabe, para crescimento, porque uma vez que você entender que é um processo para todas as fases, você vai entender que são melhorias. Mas quando você não tem nenhuma informação, a primeira dor é quando você está sofrendo algum problema, né? Então, fica tranquilo quando a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tive. É a hora, é a oportunidade para você começar. Oi, Renata. Oi, Olha, Rose, tudo bom? bastante gente É, entrando. então, aí o que que eu quero dizer para você? Que toda vez que você tiver com essa dor e você falar, eu estou precisando, eu não tive, é um alerta. Ali começa a tua jornada, né? E eu senti que isso também aconteceu comigo, porque na verdade, naquela época que eu tive acesso, eu estava tranquila no meu mundo corporativo, só que eu estava procurando um plano B, né? E ali eu tive a necessidade porque eu vi que as coisas não estavam dando do jeito que eu queria. Então ali foi um despertar. E quando eu tive acesso a isso, eu pensei comigo, meu Deus, como é que isso é tão importante e não está nem nas escolas e nem nas empresas, né? E eu decidi migrar, né? E essa migração também tiveram várias fases, sabe, Rosane? Eu comecei também através de uma parceria com uma editora, depois eu fui para uma carreira solo, e aí você me conheceu quando eu mostrei aquela forma didática de explicar, não foi? Sim. E aí, o que eu percebi? Que a educação financeira, ela, por si só, ela já afasta as pessoas, concorda? Então, eu pensei que teria que ter uma linguagem muito clara, simples e, sabe, que aproximasse. E, ultimamente, o que eu percebi é mais do que isso.
É que eu gosto também de desenhar e eu também gosto de trazer essas coisas lúdicas. Você tem acompanhado, Sim, né? sim, No meu Instagram. eu vejo. Então, assim, sabe quando você junta a tua habilidade com o que você gosta? E aí, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso falar de uma forma muito didática para você ter essa aproximação. E foi isso. Então, há mais de 5 anos eu venho trabalhando com projetos em escolas e empresas. Então, conheci diversos públicos, né? Então, é muito legal quando a gente fala que a gente já conheceu pessoa que ganhava muito pouco e era poupador. Assim, a gente ganhava muito e não tinha nada. E aí a gente começa a ver que não é matemática, não é escolaridade, sabe? Não é a tua formação familiar, Nem quanto, são os né? Não é, hábitos, é o né? hábito, né? Não é quanto você tem, quanto você ganha. É um hábito, é uma questão de hábito, né? E aí é fácil você falar, será que é isso? Eu vivenciei várias situações dessas. Eu atendi gente que estava na situação, ganhava muito pouco e poupava. E os outros ganhavam muito, então é comportamental, né? Então quando a pessoa saca isso, ela começa a entender. Talvez falta conhecimento, talvez falta comportamento, mudança de comportamento, e aí você junta isso, e aí começa uma jornada. Eu estou falando muito disso, porque olha só, Rosane, eu acho que essa informação eu acho que hoje eu falo bastante disso e acho muito importante. Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de educação financeira porque eu não estou endividada. E a pessoa só focou naquilo. Ou a pessoa fala, eu já tenho minha reserva de emergência e focou só naquilo. Sim. Mas quando ela entende que é uma jornada, é uma melhoria constante, aí, sabe, é uma coisa natural. Não é chato, não fica aquele peso que é obrigatório, você vai ver que é parte da sua vida. Eu acho legal você falar isso, essa questão de que tem que ser uma linguagem fácil, né? Porque quando a gente pensa em educação financeira, você já pensa no quê? Naquele monte de siglas, naquelas coisas difíceis, aí você fala, não vou, deixar pra lá, outro dia eu vou tentar entender. Na verdade, eu já tentei, eu falei até, né, compartilhei contigo, acho que lá nas tuas caixinhas de perguntas esses dias, né? Eu já tentei várias vezes entender e falar, vou aplicar de repente, mas aí dá aquela preguiça, você fala, não, isso é muito difícil, não quero, não vou, e aí você vai deixando, né? E uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que nesse ponto a gente concorda muito, né? Eu tenho, acho que como uma missão, assim, eu sempre vi essa questão de compartilhar o conhecimento, né? E a questão das crianças, a questão da educação para as crianças, que acho que é a mudança, é o que vai fazer a mudança, não é verdade, Tereza? A questão dessa então educação assim, financeira também começar com as crianças, né? Qual a idade dos seus filhotes, Rosane? Então, tem um de 11 e o de 6. Não sei, quem tá aqui na live tem filho? Qual a idade dos seus filhos? Coloca aí pra gente saber, né? Eu tenho 3 filhos, olha só, a minha filha mais velha vai fazer 20, o meu do meio fez 7 e a minha mais nova tem 6. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Porque eu senti na pele o preço da educação financeira e o preço da reeducação, sabe? Então, eu falo muito que para minha filha mais velha, o que eu falo hoje é uma coisa muito diferente que eu tinha, porque eu não tinha essa base, né? E o que eu quero falar é o seguinte, pensa na nossa infância, Rosane. Eu não sei quem está aqui na live, mas eu nasci na era que não existia o smartphone, né? Uma coisa recente. Então, se a gente comparar como é que a gente tinha acesso aos programas infantis na nossa época, não tinha TV aberta, não é verdade? Não tinha TV aberta, não tinha o celular. Então, hoje, mais do que nunca, as nossas crianças precisam ter uma consciência, porque elas estão sendo bombardeadas, na verdade, né? Por informações de todos os lados. E aí precisa saber o que consumir, né? Uhum. E aí o que é legal é assim, a gente também tem que dar esse desconto, né? Que eles estão bombardeados muito mais que a gente na nossa época. Sim. Né? E a gente tem que dar essa consciência. Eu vou até dar um exemplo muito simples que acontece muito em casa. Às vezes o meu filho está num joguinho e aparece uma propaganda, sabe? Propaganda. E aí ele fala a seguinte frase pra mim, um dia ele falou pra mim assim, essa propaganda. Sabe o que eu falei pra ele? É por causa dessa propaganda que você tá jogando de graça. Você vê que muda tudo? Então eu falo pra ele, você tem que entender a propaganda na função dela. Ela está permitindo você jogar de graça e nem significa que você tem que comprar. Então é uma informação que vai ali na base, sabe? Para ele entender. Então a gente, né, nós como pais, a gente tem que entender
que eles estão sendo bombardeados por outro tipo de mídia, que não era nossa, e que a gente tem que fazer com que eles entendam os conceitos, né, daquela situação. Então, eu coloco muito no Instagram sobre a diferença do brincar e do brinquedo. Nossa, a criança quer brinquedo, mas ela tem que entender que aquilo é ferramenta para o brincar. Se ela não entende isso, ela vai ficar te pedindo de brinquedo direto, né? Direto. Aí brinca um pouquinho e joga, brinca um pouquinho e joga, né? E aqui a gente tem um exercício de prolongar a vida útil do brinquedo. Que legal. E a gente fazer várias brincadeiras com os brinquedos. Eu coloco muito no Instagram, porque é criação, é estimular a criatividade, né? E uma coisa que muitos pais chegam para mim e falam, já cheguei, eu ouvi assim, Tereza, meu filho é consumista, porque ele pede muitas coisas, né? E aí eu falo, e esse é o olhar que a gente precisa treinar. Porque quando teu filho tá pedindo alguma coisa, né? É como se você quisesse, eu faço até essa analogia, é como se você quisesse ensinar prevenção de incêndio quando está pegando fogo. Entende? São outras ações que você precisa fazer no cotidiano. E outra coisa que eu falo muito nos nossos atendimentos de curso, focar no cotidiano. O cotidiano é rico, o cotidiano é rico de informações. Parou aí a live, Rosani? Não, pra mim tá normal, né? Não. Tá ok. Não? Oi, Maria Luísa. Então, aí o que acontece? Quando uma mãe está falando, meu filho precisa de educação financeira porque ele está me pedindo brinquedos. E aí eu falo, olha, fica atenta, porque a educação financeira é ampla. O comprar é uma ação onde ele está fazendo, sabe, talvez seja o ponto final, né? Mas tem tantas outras coisas antes, né? Oi, Maguinho. Então, assim, tantas outras coisas que são fáceis de colocar no cotidiano de uma criança, sabe? Eu tenho tem um exercício que eu faço com os meus filhos já há um tempinho. Meus filhos nem sabiam ler, Rosani, e eles me ajudavam na lista do mercado. Eu li isso. Você colocou, acho que você postou já isso, né? Eu lembro de ter lido. Ou foi vídeo, né? Eu lembro de ter então visto. Achei bem legal. Assim, as crianças não sabiam nem escrever, mas eu falava para eles desenharem, para eles entenderem o que tem no mercado. Sim. E aí, nossa, tal coisa, e eles desenhavam. E aí começava um exercício para que eles entendam que no mercado tem muitas outras coisas. E talvez seja essencial, talvez seja não essencial, talvez seja prioridade hoje, talvez não. E é legal que, né, eu coloquei no post, que teve um dia que eu fui falar e ela falou, mãe, hoje você não vai precisar de sabão? Eu falei, nossa. Sabe, porque ela até entendeu que tinha coisas a mais que não são as guloseimas. Então, assim, são atividades muito no cotidiano que a gente precisa aproveitar, né? E, além disso, a gente entender que as coisas mudaram, né? A internet mudou muita coisa na nossa forma de consumo, né? Então, posso falar aquele case do meu filho que saiu na TV, Rodrigo? Que eu acho que é um despertar para muitas mães, né? Um dia meu filho, durante a pandemia, ele falou, mãe, como se ganha dinheiro? E aí eu até faço a pergunta para você, como você responderia para uma criança de 7 anos, como que se ganha dinheiro? Né? Você vai falar para ele, vai trabalhar? Vai trabalhar? E vai trabalhar? Vai vender bala? Sabe? E você sabe que eu até pensei, né? Acho que assim, vai vender bala? Eu falei, mas para quem você vai vender? Ele para os meus amigos. Eu falei, nós estamos na pandemia, você não está indo para a escola. Né? E aí um dia eu fiquei pensando, até que eu respondi de um jeito assim, você ganha dinheiro ajudando as pessoas com a sua habilidade. E aí foi nessa que ele não entendeu, e aí eu fui lá e coloquei a mão na massa, né? E tem muito disso, né? A gente quer dar os conselhos para os filhos, né? Mas a gente não está ali junto com eles, né? Então acho que também foi um exercício muito bom para mim, né? Porque na hora que eu falei, vamos fazer isso, eu tive que me envolver e colocar lá. Uhum. E a gente pegou uma habilidade dele, né? E transformou num e-book. E a gente vendeu na internet. Aí você fala, e que experiência foi essa? Nossa, aquela experiência para ele foi tão válida porque ele viu o quanto uma habilidade dele era valorizado para outras pessoas. Ele perguntava assim, Rosani, mas a tal pessoa não conhecia isso? Né? Então isso também foi um despertar, né? Você tem habilidades e... Oi, Daniel, nossa, que legal. Olha só, então a gente tem habilidades que a gente esquece. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar disso porque todo mundo sabe, mas espera, quem é o todo mundo que sabe? Não é? Eu vejo muito no Instagram, até na minha área, né? Às vezes os colegas falam assim, eu vou falar sobre isso por quê? Eu falei assim, mas você sabe porque você segue vários advogados? As pessoas seguem um monte de advogados? Não. Então você pode disseminar essa informação vai ser válida para outras pessoas.
né? E a gente às vezes não... Opa, acho que agora travou. Voltou. A gente às vezes não... Não, tá pra mim. Deu uma travadinha pra mim. E às vezes a gente não pensa nisso, né? O que que a gente pode ensinar, o que que a gente pode agregar, ajudar as pessoas, né? Você mesmo, né, Rosani? Você tem uma habilidade com redes sociais que eu duvido que os advogados tenham essa habilidade que você tem. Concorda? Que eu nem Não é sei, você verdade? tá falando, né? E eu Então, não sabia também. Tô aprendendo. né? Então, assim, a gente vai percebendo essas coisas. E realmente, e tem habilidades e outra, a pessoa confia em você, né? Então, tem esse lance também. Então é isso, esse case para mim foi um despertar. Eu recebi frases do tipo de adulto: nossa, eu tinha esquecido que eu tinha tal habilidade. Eu fiquei muito emocionada em receber um depoimento de uma pessoa falando assim: puxa vida, eu tinha esquecido que eu tinha outras habilidades, sabe? Então foi um case muito legal que me marcou muito eu poder compartilhar, o meu filho vivenciar, sabe? Aquela Sim, coisa de muito boa legal. lembrança da infância, né? Uhum, É isso. muito legal, parabéns. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que incentivar essas práticas, né? E essa palestra que você deu, que eu assisti, foi bem nesse sentido, né? De você parar para pensar, caramba, o que que eu posso fazer? Né? A gente fica muito ali naquele, né, no formal, né? Ah, eu sou advogada, então tá, sou advogada, só, ponto. Não, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né? E isso em todas as carreiras, né? Eu acho que isso foi uma coisa que a pandemia evidenciou demais, né? A questão de você ter que se reinventar, de ter que procurar outras É, formas de renda, né? eu percebi assim, né? Muitas pessoas tiveram oportunidade, assim como eu também, de você começar a olhar assim, o que que você tem, né? Uma coisa que é sua e que você consiga colocar no seu projeto, né? E eu vi que essa parte de transformar a matéria como uma coisa muito mais fácil, didática, eu achei que é um ponto que eu poderia usar ao meu favor, porque eu vi o quanto as pessoas se afastavam disso. Como você falou, eu entro na internet, você vê um monte de letrinhas, né? E aí fica a dica pro pessoal. Eu cansei de receber ligações dos meus amigos falando assim: Tereza, agora eu vou entrar na bolsa de valores, sabe? E aí quando eu falo, nossa, que legal, mas deixa eu só te explicar, você está entrando como investidor ou como um profissional, né? E essa informação é básica e a pessoa não sabia isso. Entende? Então, assim, uma coisa é você entrar na bolsa porque você está pensando em investimentos, outra coisa é você estar entrando na bolsa no mercado financeiro como um trader. O trader é uma profissão. E isso eu deixo bem claro, porque às vezes a pessoa vai lá bater na internet e ela encontra essa linha de investimentos, né? Então, esse tipo de informação é uma informação básica e que vale para muita gente. Talvez seja isso que afaste muitas pessoas. Você vai lá na internet e aparece isso, você acha que é aquilo, E né? na verdade, E esse negócio de ir atrás de informação, procurar uma informação que te ajude de verdade. Eu vou até abrir um parênteses aqui para contar uma situação que aconteceu comigo anos atrás. Há muitos anos atrás, eu não estava nem na educação financeira, muito tempo atrás, eu não lembro o ano, e eu escutei na rádio uma pessoa dando uma dica de tesouro direto. E o que eu fiz? Eu escutei aquilo, eu falei, nossa, que legal, né? Hoje você vê muitas pessoas colocando os grandes players falando de tesouro direto, as pessoas dando mais informação, mas naquela época a gente não tinha nada. E aí, quando eu escutei aquela informação, o que eu fiz? Eu fui no banco perguntar. E o que a pessoa fez? Nunca ouvi isso. E o que deveria eu fazer? Eu deveria ir atrás, né? Mas como eu acreditava que ali estava informação, você eu parei parou ali. ali e não foi atrás, não pesquisou mais, não buscou mais. Entendeu? Olha só. Então, hoje eu falo para a pessoa, vá atrás de informação, já entenda que isso é um processo para a vida, né? Se hoje você está com um problema de poupar, foca no poupar. Se o teu próximo passo é investir, vá lá e busque. É na independência financeira, tem cada um o seu processo. Tem gente que está parando em só focar na reserva de emergência. Não, é uma jornada para ser feita. Depois não sei se dá para ver, eu coloquei até um quadrinho aqui, ó, Ah, das eu 3 adoro torneiras, essa. Dá. né? Eu vou explicar se der tempo, não sei, Dá não sei na sim. vida se dá Dá. tempo, né? Então, o que eu queria falar? Eu mesmo, então, olha, há anos atrás eu tive informação para que o investimento era legal, eu fui na fonte errada e desisti.
né? A primeira vez que eu tive incentivo para investir, para abrir uma conta numa corretora, eu deixei passar, né? Então, assim, as oportunidades vão vindo e você vai deixando. Então, eu sempre falo, primeira vez que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, entrou por aqui, saiu por aqui, né? E hoje, quando eu vejo, eu falo, eu tava tão na caixa, sabe? Eu tava tão ali no... Eu tava assim, eu até falo, eu não tava com a minha mente charada, que é a ponto de absorver essa informação, né? E eu escuto muitas pessoas falando, eu já ouvi esse livro, já li, ó, eu conheço esse livro, eu até tenho, mas eu não li. Eu li, mas eu falo, mas você deu andamento? Não. Então é um processo, né? De você ler, de você praticar, né? E você, sabe, se questionar. Eu li o livro, eu aprendi, eu apliquei. Isso eu falo porque eu senti na pele isso, sabe? A primeira vez que eu li o livro, não fez sentido. Na segunda vez, eu falei, como que eu não percebi isso? Sabe? Então tem o lance da sua maturidade, de você entender as coisas. Então, não desista, se você está assistindo essa live, não desista, continua no processo, sabe? Pegue apoio com um amigo que também tenha interessado nisso. Apoio da família é muito importante. Uma coisa é você estar querendo ali sozinho, no meio da sua família, você não tem apoio. Não é porque você não tem apoio que você vai desistir. Vai lá e vai. A pessoa não te apoia porque ela não quer, é porque ela está naquele ponto cego. Aquela questão do momento de cada um, né, Tereza? Também para isso, né? Eu acho que isso vale para tudo, né? Sim, então assim, tal pessoa não está me apoiando. Porque ela não está apoiando porque talvez ela não esteja percebendo a importância. Vai lá e faz, ela vai ver o seu movimento e vai se animar também, tá? Olha, quanto ao livro é muito interessante. Você já viu a versão para criança desse livro? Não. Muito engraçado, porque assim, eu li há muitos anos também. Teria que ler de novo o livro, porque realmente não sei, não lembro de nada. Pra mim foi bem dessa forma como você está falando. Eu li e pronto. Mas eu tive que ler para os meus filhos. Eu não lembro se é uma versão para criança, é uma versão resumida. Vou até procurar agora que você me recordou isso. E eu lembro que eu tive que ficar explicando para eles isso. E é bem essa parte, né? De você pensar o que você pode fazer, né? De você achar, ver as suas habilidades e como é que você transforma isso em renda, né? Como é que você... É como você falou, né? Olha, você fez um apanhado lá e fez um e-book. Olha só que legal, né? Tem várias formas da gente fazer, né? E tem um exemplo que eu falo para os meus filhos que eu acho que é bem didático e é fácil de a criança assimilar. Eu falo para ele assim, olha, mexerica, né? Você prefere uma mexerica ou você prefere comer um pedaço da mexerica e com o tempo você ter mais mexeriqueiras e ter gerar mexericas? É muito fácil para a criança assimilar isso, né? E eu falo isso assim a todo momento para reforçar isso. E para falar que dinheiro é da mesma forma. É uma forma de você plantar e gerar mais mexericas no final. Esse é outro ponto também que eu gosto muito de usar nessa nossa linguagem, que é o quê? Usar a natureza. A natureza para explicar para as crianças. Que tudo tem um ciclo, que tudo leva um tempo para acontecer. Então, se você coloca isso no cotidiano, é muito mais fácil de entender e fica mais gostoso para você explicar. Sim. Tem um post teu que eu li agora até esses dias. Fala justamente sobre isso, né? A gente ouve essas dicas financeiras. Desculpa. A gente ouve essas dicas, mas é justamente isso. Você tem que ver em qual estágio você tá, né? Não adianta você ouvir uma dica que é como você falou, tô pensando na minha reserva de emergência. E vem uma dica lá que não tem nada a ver, que não é isso. Você tem que ver, tem que analisar, né? Para poder... Eu vou falar isso, Rosane, eu coloquei esse post e assim, é a pura realidade que eu tive, né? Porque eu fui estudar uma coisa, depois eu fui estudar bolsa, depois eu fui estudar tal. Você começa a encher de informação, né? Informação é muito boa, mas se você não coloca em prática, não vale de nada. Só que na hora que eu fui percebendo isso e eu fui montar, foi aquilo que aconteceu de eu montar a estratégia das 3 torneiras. Eu vou explicar agora para quem está aí na live, que fez isso, eu clarear muito. Inclusive, ele clareia em 3 pontos. Eu vou explicar e depois eu falo assim, as coisas que eu acho importantes, tá bom? Essa parte é importantíssima. Tá, dá pra ver? Eu não sei, é que eu escrevi com uma canetinha fina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desativar os comentários, porque eu acho que eles vão ficar na frente. Só um minutinho. Tá bom. Isso, aí eu acho que vai dar pra ver legal.
Dá pra ver? Dá pra ver o desenho. Deixa eu ver. Sim, Sim, dá. dá pra ver? Uhum. Tá? Gente, eu coloquei aqui 3 torneiras para você pensar que é uma estratégia para a sua independência financeira. Né? Então, a primeira torneira aqui é a sua capacidade de poupar. Ó, então, a primeira torneira é a sua capacidade de poupar. E aí, aqui está o primeiro grande desafio para muita gente, porque a pessoa vai falar que ela não consegue poupar. Né? E aí, a primeira regra básica para quem está com essa dificuldade é assim, é tirar antes para poupar. Não é vou gastar e o que Isso, pra sobrar eu vou guardar, poupar, né? é ao contrário. Né? Aí você fala, essa dica é tão básica, mas se você perguntar para todo mundo, foi ela que fez a diferença, tá? Então, se você falar, eu já sabia dessa dica. Se você aplicou, você sabe que é isso que resolveu, né? Agora, se você não aplicou, você vai falar, é difícil. Então, essa é a primeira dica. Só que a segunda torneira, quando eu explico, a pessoa já muda o pensamento da primeira, né? Então, vamos lá. A segunda torneira é a segunda torneira que eu falo que são renda de ativos. Não estou falando nem de investimentos. São ativos que geram renda. E por que eu falo isso? Porque por muito tempo, né, eu estava trabalhando no corporativo, eu pensava em acumular um montante. Né? Mas a gente esquece da geração de renda. Né? Então, quando a gente começa a pensar em geração de renda, eu acho que muda a chave de muita gente. Então, Tereza, me dá uns exemplos disso. Fundo imobiliário. O fundo imobiliário é alguma coisa similar ao aluguel de imóveis, sendo que você começa com muito pouco. Então, quando eu falo para a pessoa, você consegue muito pouco e você já receber uma gota, já é uma gota na sua segunda torneira. Então, quando eu explico isso, é tão engraçado que a pessoa fala assim, nossa, esse valor eu consigo. Então agora você consegue poupar? Porque agora você falou que é para começar primeiro. Então muda todo o jogo, sabe? E aí você tem que pensar em geração de renda, né? Então, se você está pensando em acumular valores, né, tal, vê se faz sentido essa frase. A diferença dessa frase, eu vou acumular para nunca faltar, ou eu pensar em renda para sempre ter. Muda tudo, você concorda? Muda tudo na hora que você está pensando em investimentos. Então, aqui nessa segunda torneira, nós estamos falando em os teus ativos gerando renda para você. Né? E aí, o que acontece? A terceira, que é uma renda extra que seja escalável. Por que eu coloquei isso? Porque, assim, muitas pessoas, quando chegam para mim, Rosane, elas não têm 18 anos, elas já estão casadas, elas já estão com filhos, e aí ela percebe que ela cuidou da carreira, ela cuidou dos filhos e esqueceu da parte financeira. Você concorda? É muito comum. Aconteceu comigo, acontece com muita gente. Eu fiz uma análise do meu perfil, o pessoal, a maioria tem mais de 35 a 40 e poucos anos. Então, quando a pessoa teve nossa, agora eu preciso de educação financeira, eu ensinar só esses dois é frustrante, porque não vai chegar lá. Ela precisa pensar em outras coisas. E aí eu falo para ela que seria o quê? A terceira torneira é a terceira torneira dedicada à sua independência financeira. Então imagina essas 3 torneiras enchendo um grande tanque, e aí sim o transbordo é a sua independência. E sendo que aqui embaixo, dá para ver aqui embaixo? Aqui tem, sim. Aqui Uhum. é a reserva A reserva, financeira. né? Então, o que acontece? A reserva financeira, ela é só o começo. Então, quando as pessoas estão falando em reserva, ela é uma parte da jornada. Você vê, ela é só o começo. E o que eu gosto de falar aqui? Nessa terceira torneira, é uma coisa que você precisa, que eu gosto que tem que ter 2 características. É uma coisa que você gosta muito de fazer, porque vai exigir de você um tempo, um esforço extra. Então, imagina uma coisa que você não gosta de fazer, você vai desistir Já logo de no primeira. começo. Então, tem que ser. Não é verdade? Aí você tem que escolher uma coisa que é muito prazerosa para você e que seja escalável. E aí nessa hora que eu falo, a nossa geração não é da internet, mas a gente A precisa gente precisa, entender sobre sim. ela. Né? É por causa dela que a gente está fazendo essa live. É por causa dela que a gente conheceu pessoas. Que eu conheci você, eu não conhecia você, eu conhecia seu É marido, né? verdade. Que é do nosso tempo. Sim. Então é por causa da internet que nós estamos nessa live, que eu fiz aquela A palestra no palestra, Zoom. sim. É por causa disso que hoje nós estamos divulgando um curso para professores. Eu tenho conhecido professores do Brasil inteiro. Olha, Quando que eu que ia legal. conseguir isso? Para gente que não é da era da internet, a gente tem que entender que a gente tem ela a seu favor. Tem até uma expressão que eu falo
Pergunta para uma pessoa da nossa idade o que é curto, médio e longo prazo. Pergunta para um jovem. É um absurdo. O longo prazo para eles é o nosso curto, Sim. porque eles estão no jogo da internet. É tudo não é muito verdade? rápido, né? E aí, né? E aí, olha, o que eu tô falando que quando a gente mostra isso aqui, aí, olha, no transbordo, você vai ter a sua independência financeira. E o que é essa gota? É o teu custo de vida que você tem. E aí vem outra pergunta, eu não sei nem qual é o meu custo, como é que eu consigo calcular tudo isso, né? E quando eu mostro isso, por causa dessa terceira torneira, é o que há possibilidade de você fazer isso no tempo que você deseja, porque é o escalável, né? E é isso que vai fazer a diferença. E a pergunta não, o que eu gosto sempre de falar é, onde é que está a felicidade nisso tudo, né? É quando você alcançar aqui? Não, a felicidade está na jornada inteira, entendeu? No Se caminho, você não né? No achar caminhar, graça, né? não é lá no final que você vai achar a sua felicidade, sabe? É na jornada. Então, eu gosto muito de falar isso. Faça as coisas que você gosta, coloca a sua habilidade, né? Que vai fazer a sua diferença. Ah, eu acho muito legal isso, Tereza. E olha, essa foi exatamente esse ponto que me fez parar e falar, peraí, o que que é isso? Vamos pensar, vamos rever tudo. Porque assim, seria hipócrita da minha parte falar junte tantos reais por mês e daqui a anos você vai ter isso. Primeiro que a idade, né? Já A não, gente tem a já idade não dá mais pra... dando. E segundo, a gente viu que tem coisas que existem que a gente não tem controle. A pandemia aconteceu, não estava Sim, no nosso controle. de ninguém. Então, assim, Apagou aqui. isso fez Isso fez a gente despertar de várias situações, né? E quando a gente fala assim, use essas habilidades, eu vou contar uma passagem que eu acho interessante também. Um dia eu fui fazer uma palestra para uma classe de ensino fundamental, Rosani. É. E aí eram as profissões. E aí eu fiz uma pergunta para cada um deles. Eu falei assim, vocês estão com, acho que era 12, 13, 14 anos, e eu perguntei para cada um qual é seu nome, o que que você pensa em fazer quando crescer? E eu perguntava assim, e por quê? E aí cada um falava o que estava pensando em fazer e por quê. E aí eram as profissões mais conhecidas e era o porquê. Porque o meu pai disse que dá dinheiro, né? E aí eu falei para eles que eles tinham que lembrar de uma coisa, que realmente isso faz muita diferença. Só que quando você estiver fazendo uma coisa que talvez você não goste, é ali que você precisa poupar o seu dinheiro. E muitas vezes a gente vê o contrário. A gente vê a pessoa que está chateada com o emprego dela e ela vai gastar falando semana chata, né? Vou comprar isso porque eu mereço. Né? Então é um exercício para a gente falar para os nossos filhos. Né? Às vezes você está numa profissão que vai te dar aprendizado de uma área, talvez não seja o desejo que você quer, mas é ali que você vai precisar poupar. Porque uma hora você vai precisar querer outra carreira, migrar de área e ali vai ser a E diferença, aí você né? vai precisar, né? Então, Vai fazer essa transição de carreira, como você falou, né? Que você pensou e aí você teve que fazer essa. Para essa transição, você tem que pensar e você tem que poupar, você tem que se você tem que ter preparar, essa né? reserva, né? E aí, e aí aqui são duas observações. É a gente falar para os nossos filhos que cedo ou mais tarde, uma coisa que você gosta muito vai fazer esse chamado para você. Então, se você está fazendo uma coisa que você sabe que, não é esse mundo que eu gosto, às vezes você está ganhando dinheiro e você fala assim, eu estou ganhando dinheiro, você vai poupando, porque numa hora você vai ter essa transição talvez necessária, né? E outra coisa é assim, não tem mais como a gente perguntar o que eles querem ser quando crescer, porque as profissões são novas. Né? Então, você vai falar para a pessoa, quando que alguém ia falar assim, eu sou gestor de tráfego de mídias sociais? Não existia isso, né? Então, eu gosto muito de eu mesmo relembrar para os meus filhos, eu não faço mais a pergunta o que você quer ser quando crescer. Eu me policio para falar qual assunto que você gosta de falar, qual a habilidade que você tem. Então, isso faz toda a diferença, sabe? Você saber os gostos. Hoje, eu fico, sabe, incentivando o que você gosta realmente de falar e de fazer isso que vai fazer a diferença. Lembrando que as profissões novas a gente nem conhece, mas as habilidades Sim. e os assuntos, aí é ali que dá a grande direção. Faz sentido? Sim, total. Por que que a gente vê hoje tantas pessoas buscando
se conhecer, porque a gente não parava para isso, né? A gente não parava para pensar nisso, não é verdade? A gente não tinha esse hábito de, então a gente vai fazer coach, a gente vai fazer terapia, a gente vai lá se entender, nossa, quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos, não é verdade? A gente tem que descobrir. Rosane, olha, eu tô fazendo nessa live tudo que passou pela minha vida, né? Então, quando eu fui para a área de tecnologia, como é que eu fui para lá? Chegou no ensino médio, na nossa época não era nem ensino médio, era o colegial. O colegial, o que eu vou fazer? Não sei. E a minha irmã mais velha falou, olha, vai fazer processamento de dados que dá dinheiro. Aí você foi. Então, você vê, porque eu não sabia, porque quando a gente é nova, a gente não sabe ainda disso, né? O jovem não sabe ainda o que é. E ela me empurrou para essa área, né? E aí você fala, puxa, foi legal, né? Muito interessante, mas você vê em algum momento, pode ser que o seu chamado, né, chame para outra área. Então isso aconteceu também comigo. Mas em nenhum momento eu perguntei, será isso mesmo que eu quero? Sabe? Era isso mesmo que eu gosto de fazer? Para você ter uma ideia, eu passei anos atrás de um computador. Eu nem falava, né? Então hoje, quando alguém me conhece, eu falo, eu nem falava. Então, assim... E olha só, né? Agora você tem que tá aí, você tá na internet, tá fazendo uma live agora. Então aí quando eu vi que eu precisava fazer palestra para as escolas que eu dava suporte, eu fui atrás de que eu quero falar em público. Quando? Então, quando você começa a buscar novas habilidades, porque aquilo que vai te preencher nas coisas que você está fazendo é totalmente diferente, né? Sim. E você procurar alguma coisa no mercado pelo dinheiro. Então, fica essa dica. Se você tem filhos, de você despertar, sabe, o que ele gosta. Outro dia me perguntaram, meu filho tem tantos anos, né? E eu falo assim, olha, quer uma dica? Se o filho ainda não sabe o que quer, faça ele fazer um serviço voluntário, alguma coisa que ele saiba servir alguém. Nossa, isso faz uma diferença tremenda, né? E isso aconteceu aqui em casa. A minha filha tem um canal no YouTube e de repente ela viu o professor dela pedindo dicas. E ela falou, mãe, eu não sabia que ele ia me pedir isso. Então é aquela coisa de o que você sabe tem valor para alguém. Sim. Isso é muito legal. Então, fazemos isso com o filho, de falar, pega uma habilidade que você tem e faça ajuda para alguém. Até para testar se é isso que você gosta. E o sentimento de servir. Isso é muito, muito legal. Eu acho que é outro ponto, né, que a gente viu muito e tem visto demais essa questão, né? Acho que para qualquer área a gente está tendo que desenvolver outras habilidades, né? A gente não pode mais ficar naquela caixinha mesmo, né? É aquilo que eu falei, né? Você não dá mais para você trabalhar. Cada vez mais você tem que desenvolver outras habilidades e se você conseguir juntar o que você gosta de fazer, né, com o teu trabalho, ótimo. Senão você tem que procurar realmente trabalhar com aquilo que você gosta, né? Não, e assim, uma coisa muito legal hoje as ferramentas estão muito acessíveis. Eu vou te falar que quando eu saí do mundo do corporativo e fui para o lado empreendedor, eu pagava muita coisa que eu nem tentava ir atrás de fazer, sabe? Então, hoje, nossa, quantos aplicativos tem que você consegue editar seus vídeos, fazer os teus posts? Então, hoje está muito acessível. Então, se você perguntar para uma pessoa de tempos atrás, eu vou começar um negócio. Nossa, era muito mais caro começar um negócio. Hoje você tem muitas plataformas que te ajudam muito. E a intenção é essa, porque os aplicativos, quanto mais fáceis, melhor. Eles já são feitos para isso, né? Quanto mais fácil ali, o usuário fazendo ele mesmo é melhor. Então, hoje, quando você fala buscar as habilidades, aproveite que também as ferramentas ficaram muito mais fáceis de ser usadas. Eu mesmo, gente, eu paguei muito serviço que eu falo, meu Deus, Tereza, por que você não foi atrás disso? E não foi você fazer sua identidade, sabe? Com a sua identidade, né? Então, tem muito disso. Tem muita coisa boa, né? A gente... Nessa questão de empreendedorismo, né, Sebrae, a gente tem tantas ferramentas, né, que a gente pode utilizar, tanta coisa. É só buscar, né, Tereza? Eu acho que isso, é a questão de mudança de comportamento. Acho que seria um dos pontos aí para a gente iniciar na educação financeira. Olha só, quando você falou assim, tem muita coisa na internet, muita coisa acessível, eu gosto de falar muito assim,
Pega a informação que você... Como que você acessava informação no passado? Nossa, eu falo para meus filhos, como que eu ia fazer uma pesquisa na época que eu morava em Santos, por exemplo? A gente vinha aqui numa biblioteca. Imagina. Então, se você quisesse tirar uma dúvida à noite, no final de semana, você não podia. Não. E hoje eu vejo os meus filhos falando, Google. O que é isso? Como é isso? Onde na palma da mão. Eles mal te perguntam, na verdade ele vem te mostrar, pesquisei isso e achei isso, né? Sim. É verdade? Alguma coisa assim. Então as informações estão muito acessíveis, né? Então eu gosto de falar assim, o que antes a gente levava tempo para procurar informação, hoje a gente gasta tempo para selecionar o que é bom e o que é ruim, porque agora ficou excesso de informação. A gente tá... Né? Então... E na área financeira tem muito disso, porque se você for na internet tem um monte de gente falando, né? Então qual foi um jeito que eu arranjei da pessoa não se perder? Eu criei essa estratégia, então o que acontece? Quando você olhar uma dica, você já vai falar, puxa, essa dica é naquela parte da estratégia. Será que eu estou naquele momento? Não é? Você começa a perguntar, nossa, será que isso aqui está em qual torneira e qual período que eu estou, né? E aí o que acontece? Aqui é um mero desenho, né, Rosane? Eu até falo, pessoal, você vem falar comigo, eu quero te mostrar um desenho, mas depois disso a gente transforma em números. Porque eu vou perguntar para a pessoa, em números, o que se representa esse tanque para você? As pessoas nunca fizeram esse cálculo. Quanto tempo você vai levar? Isso é um norte, né? Então... A primeira parte é esse lado didático, mas depois a gente transforma em números, que é para você poder ter um guia, um norte, e todo mês você olhar. E aí isso também é legal, né? Porque a gente tem, o nosso cérebro ele quer coisas ter metas, né? Pra agora. A questão de ter metas, não, você fala? Coisas para agora. Não ter metas para longo prazo, né? Então a gente não quer as coisas para longe. E a educação financeira é um exercício para você pensar no agora e no futuro. Então, quando eu estou mostrando essa estratégia em números para a pessoa, ela consegue ver, nossa, eu achava que era antes, ó, eu achava que a minha independência ia chegar antes, mas eu estou vendo. Travou aqui para mim. Tá travada, né? Agora voltou. Voltou? Então, olha só que interessante, Rosane. Tem gente que na hora que a gente faz o cálculo, a pessoa fala, nossa, eu achei que ia demorar mais tempo, porque ela nunca fez o cálculo. E tem gente que achava que ia chegar rápido. E não. Mas ela viu. Não, porque acho que tem um lance que acho que você vai lembrar dessa história. Eu falei com uma amiga minha, olha, vocês, as 6 torneiras, e logo ela me falou, mas eu já tenho previdência. E eu falei, que legal, então amanhã você liga, e você vai ligar e perguntar, e vai fazer a sua simulação. No dia seguinte ela ligou chorando, sabe, assim, brincando assim, Tereza, eu não vou chegar nesse número nunca. Por quê? Porque a gente não olha isso, né? A gente assinou um contrato, a gente vira as costas, a gente acha que vai estar tudo bem, né? Então, essa estratégia é um jeito de você olhar a realidade mais próxima, né? Não achar que está muito longe, né? Sim. Sempre está mais perto, e ao contrário também, para você poder agir, né? É muito legal. Eu acho que deu para dar uma boa geral, assim. E qual a conclusão? Na verdade, precisamos todos, então, de educação financeira, né? Os pais e envolvendo os filhos, para a gente ter um futuro melhor. Com certeza. Muita gente fala assim, Tereza, não tive educação financeira quando criança, meus filhos precisam, e a pessoa, né, ela, né, tipo, se esquiva disso. Precisa para todas as áreas da vida, né? Então, independente de quando que está tendo esse despertar para você, dá tempo. E na hora que você está colocando isso em prática, os seus filhos estão olhando. Aliás, eles não estão só te olhando, eles vão dar uma força tremenda, sabe? E quando você coloca uma coisa de uma forma natural e prazerosa, lúdica, né, que eu sempre gosto de falar, fica tudo muito fluido, né, do que você falar, filho, isso aqui, uma coisa pesada. Não, eu incentivo que seja uma coisa mais divertida. Quando você desperta o lado criativo dele, ele entende que ele tem mais possibilidades, sabe? Muda muita coisa. Então, quem quiser segue nosso canal, porque eu sempre coloco dicas do meu dia a dia. É muito legal. Acho que é muito legal eu coloco coisa, porque eu coloco uma coisa que eu fiz em casa e qual o resultado que deu isso, sabe? Porque às vezes você já fez em casa, mas você não conseguiu entender aquilo para explicar para o seu filho, né? Então eu percebo muito disso. A pessoa fala, meu filho faz isso.
puxa, mas você nem falou pro seu filho, sabe? Passou em branco. Então eu gosto muito disso, de colocar o que eu tenho feito em casa com eles, né? O que eu tenho levado nos projetos na escola. E comece hoje, já, não desista, sabe? Aquela coisa, tentei. E eu entendo, às vezes a pessoa fala, eu tentei, mas é mudança de hábito. A pessoa passou a vida inteira sem fazer isso e quer mudar num dia? Não, né? Aos Não, pouquinhos, vai mas vai, só. né? Fique contente que você teve o despertar agora. Tem gente que nem vai ter esse despertar, né? E na hora que você fizer isso, eu falo, faça por você, pela sua família, para o seu filho, né? Não é uma coisa só para você, faça para o seu entorno. É expandir isso para todo o seu ambiente, né? Ah, legal. Muito legal, Tereza. Muito obrigada. Você tem um curso? Você quer deixar algum recado, alguma... Esse ano a gente está focando num curso para professores, né? Olha Porque que eu legal. vi que era um jeito de multiplicar isso. Então, se você conhece um professor, principalmente das séries iniciais, né? A gente está com um curso, estamos para lançar agora nas próximas semanas, que Ah, está um legal. desafio, né? Ele estava me ligando, eu não estava conseguindo falar. E tem um foco o quê? De colocar, ensinar como criar projetos em sala de aula, mas projetos fora da caixa. Cursos, eu falo projetos que vão muito além do porquinho, então o nome do curso é Educação Financeira Muito Além do Porquinho, e a gente quer atender isso. É o professor levar projetos que, sabe, coloque atividades no cotidiano, e também porque também preencha ele de educação financeira, porque muitas vezes eu vi o professor falando, Tereza, eu nem tive, como é que eu vou ensinar? Né? Só que, como a gente fala que educação financeira é uma construção de hábitos, o professor, ele é peça fundamental para essa transformação de uma criança, né? É uma parceria família-escola, né? Sim, total. Ah, muito legal. E o curso Pessoa Física eu deixei lá em aberto, está na minha bio, né? Quem quiser acessar ou quem quiser marcar uma consulta pode entrar lá na minha bio, mandar um contato. Quem quiser fazer essa simulação da sua estratégia da independência financeira, fica à vontade. E pode mandar também uma mensagem que eu também vou ficar muito contente. O que agregou, se agregou alguma coisa para você essa live. Ah, com certeza. Adorei ter você aqui. Muito obrigada, tá? Por você ter aceito o convite. E espero que tenham gostado. Imagina, eu que agradeço. Tá bom? Obrigada, Tereza. Deixa eu tirar uma fotinha da tira sim. Eu não consigo nunca tirar direito aqui o print. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho medo de desligar alguma coisa. Desligar. Se desligar, você já sabe, tá? Então, peraí. Sorriso. Rosane, eu tirei, depois eu te mando. Tá bom. E agradeço, tá? Agradeço o seu convite e muito obrigada pela oportunidade. Um beijão pra você e pra todo mundo que assistiu aí. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.